Bom, e vocês já sabem que a gente começa, né, a nossa palestra do dia, e aí as pessoas vão chegando durante o grupo presencial, então eu vou falando, oi, pode chegar, é assim que funciona. E eu gosto de começar pontualmente aqui com vocês, porque depois a gente tem um trabalho juntos aqui com o grupo, né? E aqui eu já consigo fazer de forma pontual o nosso encontro. E, olha lá, tô chegando, já tem gente já me avisando que tá chegando. Maravilha, combinado. Então vamos ao nosso tema de hoje. O poder limitante de uma crença. Então vamos lá. Primeiro vamos começar definindo assim, de forma bem tranquila, bem objetiva, o que é uma crença. Uma crença é uma verdade para nós. Eu creio naquilo, eu acredito naquilo, ok? E uma crença pode ser extremamente fortalecedora, positiva. A nossa crença na espiritualidade, em Deus, em anjos, em mentores, a nossa crença dentro da fé de cada um, a nossa crença no amor, a nossa crença na verdade, na honestidade, né? Acreditarmos que quanto mais honestos nós formos com a gente mesmo, em primeiro lugar, com os nossos sentimentos, então a gente também vai conseguir ofertar honestidade para o outro, né? Tudo isso são crenças positivas. Então a crença, ela não é um bicho-papão por si só, não. Apenas as crenças limitantes. E é com essas que a gente tem que se preocupar. E é delas que nós vamos falar hoje. Por quê? Crença limitante é um perigo. Ela tá botando a tua vida a pique, teu navio a pique e você não sabe. Porque ela normalmente está inconsciente para nós. A crença limitante. Aquela que eu normalmente não tenho acesso, é uma verdade que a minha mente inconsciente está alimentando, eu não faço ideia disso e ela está fazendo com que eu atraia para minha vida um monte de confusão. Então é delas que nós vamos falar. Porque coisa boa, time que tá ganhando, não se mexe, tá tudo certo. Agora, quando a gente tá passando por escassez emocional, material, meu amigo, você pode ter certeza que por trás disso existem crenças limitantes fortíssimas que você vem carregando na sua mente inconsciente. Então vamos atrás dessas crenças, vamos entender como é que isso funciona. Combinado? Porque quando a gente entende o que é essa crença limitante e como que a mente funciona ao lidar com ela, nós começamos a detectá-la também dentro de nós, né? E aí que é o bacana, aí que é o legal. Eu começo a descobrir, é o processo de autoconhecimento, o que eu tô carregando na mente inconsciente, que tá coordenando a minha vida. Porque 90% do que tá arquivado na mente humana está inconsciente para nós. É muita coisa. Então, só 10% daquilo que eu expresso, por exemplo, do que eu gosto, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus sonhos, do que eu tenho prazer em fazer, do que eu não gosto, é consciente para mim. 10% é pouco demais. Então, às vezes, aquilo que tá lá dentro de mim como uma memória, gerando uma crença negativa, limitante, é o que tá no controle da minha vida. Então, se eu não tenho acesso, não sei como funciona, não sei como lidar com ela, babau. Porque eu acredito que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de uma criação, de um Criador que é perfeito, que é divino, que nos criou para vivermos todas as experiências e, por que não, o amor, a prosperidade, tudo de bom. Então, é óbvio que a gente não está atraindo para a nossa vida sofrimento, frustração, escassez por escolha, mas é por inconsciência, porque a mente ela foi feita perfeitamente para ser uma máquina co-criadora da realidade. Se eu não estou conseguindo criar a realidade que eu desejo, é porque existe muito lixo dentro da minha mente inconsciente. As crenças limitantes fazem parte disso, tá? Verdades aí que eu ando carregando que não estão me ajudando em nada. E eu preciso entender, gente, como é que isso funciona. Combinado? Então eu fiz aqui na minha luzinha
três definições para crença limitante. Lembrando, crença positiva, beleza. Crença limitante é que é o problema, beleza? Então vamos lá. Crença limitante pode ser definida de três maneiras. É uma verdade parcial de um fato, de uma pessoa, de algo que aconteceu. E eu, olhando aquilo, ou um antepassado meu que viveu aquilo, e eu estou carregando essa crença através do inconsciente coletivo da minha família. Viveu uma situação, deduziu que aquela situação é perigosa, aquela situação complicada, então é um julgamento que se fez. Aí gera-se uma crença, e eu vou dar exemplos. Então a crença ela é uma percepção negativa da realidade, de algo que aconteceu, de algo específico. Então vamos lá. Já falei duas definições. Primeira, a crença limitante, ela é uma verdade parcial de um fato, de algo que aconteceu. 2, também é uma percepção negativa com relação àquilo que aconteceu. Não é positiva. 3, ela acaba se tornando um mecanismo de defesa da mente humana. Uma estratégia de defesa. Calma que agora eu vou, nos exemplos, explicando bem detalhadamente isso para vocês. Beleza? Então vamos junto. Vou direto no exemplo para vocês entenderem uma crença surgindo aí. Como é que ela surge, tá? Então tá. Porque toda crença, né, ela vem de um contexto. Então tem que ter o contexto pra gente entender como ela surgiu. Então vamos imaginar uma sociedade, que é a nossa, muito rigorosa nos valores, principalmente com relação à sexualidade da mulher. E aí eu tenho aquela mulher há 3 gerações, vamos colocar aí uma época ainda mais rigorosa, né? Muito fogosa. Uma mulher que gosta de sexo e que demonstra as suas emoções. O que para tempos antigos, meu amor, já era demais, né? Porque existia rigidez até na maneira de se expressar, enfim, sexualidade então nem se fala, né? E essa mulher, ela era isso para o parceiro, certo? Mas o parceiro julgava esse fogo todo como algo ruim, ameaçador para ele, porque ele se sentia inseguro com uma mulher tão fogosa daquele jeito, certo? E aí nasce nesse cidadão a crença de que apetite sexual aflorado é coisa de mulher da vida ou de mulher que não se deve respeito. Veja bem. Logo, uma mulher casada, mesmo sendo a dele, né, não pode demonstrar aquilo. Tudo por inseguranças, medos, de novo, formas, padrões, valores, né, de uma sociedade. E aí nasce uma menininha deste casal, meus amores. E essa menininha, ela escuta do pai isso. Você desde pequena, aquelas coisas, né? Fecha as pernas, não ri alto, ó, não demonstra, né? Tudo isso aí. Porque o medo dele é ela ser o quê? Parecida com a mãe, né? Certo? Vai crescendo, tipo assim, pelo amor de Deus, homem, fica longe. E começa as castrações todas para impedir essa menina de desenvolver essa qualidade da mãe dela, gente. Qualidade boa, pelo amor de Deus, né? Mas existe a crença de que essa libido aflorada, para a época, que apenas era uma libido, né? Natural, digamos, saudável naquela mulher. Mas para a época era fora do padrão, né, gente? Que a mulherada vem tudo num padrão de castração mesmo, de restrição da energia sexual.
E aí gera-se essa crença. E essa menina, ela cresce acreditando que realmente ela não pode ter também esse apetite sexual, ela tem que restringir, ela tem que castrar também, e aí ela começa, na fase de adolescência, reprimir esses instintos naturais nela, porque ela já cresce com essa crença. Gente, olha lá, isso é uma crença limitante, né? Por quê? Ela é uma verdade parcial, porque de fato uma mulher que tem uma libido naturalmente saudável, ou seja, aflorada, uma mulher que tem apetite sexual, ela é uma mulher, digamos que desrespeita o parceiro, outro, a sociedade? Não. Mas foi um julgamento que gera uma crença, certo? Então ela é limitante, né? É uma verdade que passa a se acreditar, né? Ok. Então ela volta lá, agora vocês vão identificar comigo. Ela é uma verdade parcial da realidade, porque essa mulher, ela pode sim ser muito respeitada, e isso na intimidade dela não é problema nenhum, ok? 2. É também uma percepção negativa da realidade, ó, porque deduziu-se que essa mulher não é uma mulher de respeito. Onde já se viu? Ou ela não é confiável. Olha só, gente. Complicado, hein? Então, é uma percepção negativa da realidade. 3. Eu fui fundo nessa, né? Torna-se, então vamos lá, nos descendentes, naqueles que herdam a crença, um mecanismo de defesa para o indivíduo que carrega a crença. Porque, pelo amor de Deus, se eu vou ser julgada, apedrejada, condenada pela sociedade por ter apetite sexual, o que a mente faz? Ela manda o comando. Inconsciente, tá? É o que eu tô falando. É inconsciente, mas tá lá. Manda o comando. Restringe essa libido. Segura a onda. Apaga esse fogo. Não pode. E aí começam dinâmicas como frigidez na mulher, não lubrificação, não chega ao orgasmo, que é a realidade, gente, infelizmente, da maioria, porque esse é um cenário do nosso coletivo social. Nossa, eu já comecei, já cheguei chegando, né? Negócio, olha, o exemplo que veio já veio assim, ó. Rá! Já dá, Gabi, vai na veia. Então, gente, falar sobre sexualidade foi, e dependendo de onde você está, com quem você está, ainda é um tabu. Mas sexualidade é algo sagrado e é algo que de um poder de conexão entre as pessoas é o maior, na verdade, a maior força de conexão que existe entre as pessoas. Então, falar de sexualidade é falar de saúde do corpo, da mente, das emoções, tá? Não é só sexo em si. Sexualidade é todo o envolvimento, toda a questão instintiva, energética, que acontece para a atração de um ser com relação ao outro, né? Então, toda essa dança da criação do vínculo é energia sexual. Aí, o sexo, a relação sexual é o ápice disso. E acima desse ápice, a geração de um filho. Então, a concepção de um ser é o ápice da nossa sexualidade, por isso que ela é sagrada. Então, nós precisamos falar dela também a partir desse lugar, sabe? De ser sagrada, de ser importante, de trazermos para a nossa vida com naturalidade. Principalmente, volto a dizer, para as mulheres, porque a cultura, né, voltada para a criação de mulheres foi de restrição, repressão sexual, né? Bom, vamos lá. Vocês entenderam a crença, meus amores? Vou dar outro exemplo agora. Agora eu vou dar um exemplo de uma crença que vai limitar a criação de prosperidade na nossa vida, beleza? Então vamos lá. Ah, detalhe, tem que falar isso pra vocês. Eu dei um exemplo de uma crença
de um fato que é gerado a partir de um fato que aconteceu com alguém do sistema familiar gerações lá atrás. E aí você me diz, Gabi, mas o que eu tenho a ver com isso, meu filho? Dentro dessa mente inconsciente aí, existem as crenças que estão sendo alimentadas e repassadas do inconsciente coletivo, da tua família, do teu seio familiar. A gente herda isso também. As crenças limitantes, as verdades, assim como os valores, assim como os dons e talentos, aptidões desenvolvidas pelos nossos antepassados, a gente também herda. Tudo lá na cachola do inconsciente, beleza? Então tá. Então eu dei um exemplo de uma transmissão de crença limitante transgeracional, que vem atravessando gerações. Agora eu vou dar um exemplo de uma crença que nós, ao vivenciarmos uma situação, passamos a ter. Então a gente diz que é uma crença pessoal, no nível pessoal, tá? Eu mesma passo por uma situação e, sem querer, interpreto aquela situação de tal maneira que cria uma crença limitante. Então vamos juntos? Então vamos juntos. Vamos imaginar que nós viemos de uma família muito rica e que de repente uma virada na carreira do papai nos coloca numa situação muito difícil. E aí cai o padrão, e aí o meu pai entra em depressão, alcoolismo e se perde no mundo. História real, eu me arrepio. Porque a gente, esses exemplos é caso real, né, que a gente vai tratando em consultório. Na cabecinha da criança, olha como uma crença começa, gente. Que fantástico é a mente humana, gente. Como a gente tem que entender, porque outra é complexa também. Ela olha a situação e ela pensa assim, ó. Quando a gente tinha dinheiro, papai era legal, papai era presente, papai estava ali. Ou seja, papai me amava, ok? Ok. Quando a gente ficou sem dinheiro, ó, papai não fica mais em casa, papai só chega bêbado, papai é agressivo, papai não me ama. Então, olha só, a criança, dentro dela, sem que ela tenha controle disso, é gerada a seguinte crença. Se eu tenho dinheiro, eu fico sem amor. Tá bom pra vocês? Aí eu falo, me arrepia, porque o negócio é forte. Arrepia até o couro da cabeça, assim, ó. É vida retinha. Tá? Então, o que essa pessoinha, ela vai crescer alimentando dentro da mente inconsciente dela? Ela tem lá um comando que está dizendo, não ganhe dinheiro, muito menos muito dinheiro. Porque quanto mais alto a montanha, lá o ponto que você chega, mais desastrosa é a queda também, mais alta é a queda. Por quê? Porque assim foi a realidade que você vivenciou e você já criou lá, ó, o mecanismo de defesa para isso não voltar a acontecer. Eu evito de atrair o dinheiro na minha vida. Então eu não vou nem ter dinheiro para não correr esse risco, porque foi doloroso demais. Então volta lá, vamos lembrar. Uma crença, então, é uma verdade parcial da realidade, porque o criança, e muitas crenças são geradas na infância, hein? Da percepção que você está tendo dos conflitos familiares, tá? E juntos aqui em terapia a gente descobre isso. O que está limitando sua vida? Estamos aqui para isso. Então vamos lá. Terapia dos bloqueios inconscientes. Então, a crença é uma verdade parcial da realidade, porque, vamos lá, não é porque nós tínhamos dinheiro e passamos a não ter que o dinheiro é o culpado por hoje eu não ter a presença do papai, o amor do papai, certo? Mas eu deduzi que foi por causa, eu boto a culpa no dinheiro, certo? Certo. Aí que começa a lambança. Então ela é uma verdade parcial, porque na verdade o culpado não é o dinheiro. Naquele contexto, aquele homem não teve condições de lidar de outra forma com aquilo e deu no que deu. Beleza? Beleza. 2. Ela é uma percepção negativa da realidade. Olha lá. Eu percebi a realidade associando o desabar da minha família ao dinheiro.
Quando tinha, ok. Quando não tem, ok. Eu associei ao dinheiro. Aí é percepção negativa. O dinheiro não tem nada a ver com isso, gente. Ali foi uma desestrutura emocional para lidar com um momento difícil, que levou esse homem às sombras dele, aos medos dele. E aí o pavor foi tanto, e a, digamos, imaturidade, né, de lidar com aquilo, falta de estrutura mesmo, ele se entrega aos vícios e desanda, não vê perspectiva de recomeçar, certo? 3, também cria na pessoa, e vai levar para o adulto, que essa criança venha se tornar, um mecanismo de defesa. Qual que é o mecanismo de defesa que a mente vai criar, nesse caso? Para evitar que eu passe pelo que o papai passou, pelo que passamos, eu nem vou ter dinheiro. Prefiro nem ter, fico aqui no raso, né? Porque vai que, tendo, eu corro esse risco também de ficar sem, porque é a vida, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, para evitar, eu afasto o dinheiro da minha vida. Ou, por exemplo, tem pessoas que constroem muitas coisas e perdem tudo. Constrói muitas coisas e fica na repetição do ciclo também. Porque vem a autossabotagem que diz, não, já tá demais. Perde, você não correu risco. Tem vários mecanismos. Tem várias dinâmicas, na verdade, que podem vir de uma crença assim, não é uma só. Tô dando exemplo, né? Porque cada um vai interpretar a sua maneira e vai criar a estratégia de defesa dentro da mente inconsciente à sua maneira. Então pode ter aquela pessoa que nunca vai atrair dinheiro, pode ter aquela que vai atrair, na hora que chega quase perto do que ela quer, ela cai, ela nem chega onde ela espera, ela já desaba dali para não correr o risco, né? E tem aquela pessoa que pode construir, sim, muita prosperidade e aí repete a história do pai, que aí a gente chama de lealdade inconsciente. Como eu não consegui ainda, isso acontece quando eu não consegui ainda, de fato, olhar para a dor do meu pai, sair da mágoa da minha criança, dele ter caído nesse buraco, e entro em compaixão e consigo dar um bom lugar finalmente pro meu pai, saindo da mágoa do que aquilo me gerou. Aí eu não preciso repetir, digamos, o que ele passou, porque o que acontece, gente, quando a gente tá numa lealdade, a vida nos coloca exatamente no lugar daquele que julgamos, para que a gente passe parecido ou igual e a gente entenda que lugar é esse. E de lá, de dentro do buraco também, a gente olha e fala, nossa, agora eu entendo meu pai. Agora eu entendo minha mãe. Agora eu tô vendo o quanto é difícil. Eles realmente deram o melhor. E aí eu posso sair do julgamento, entrar em amor, me refazer com os meus vínculos e construir tudo de novo. Porque pessoas que estão magoadas com os pais, com a história da infância, elas também estão minando a sua prosperidade, mas tudo de forma inconsciente, como eu estou explicando aqui, a partir de percepções negativas da realidade. E eu fico parado no tempo, sendo comandado pela mente inconsciente, que está o tempo todo me limitando para me proteger, para evitar que eu chegue naquele lugar, naquele sofrimento. Então, nunca é pro mal, né? Mas está me limitando, beleza? Nossa senhora, que eu tô falando, o tempo tá passando. Deixa eu tomar uma água, que deu até sede, gente. Tá. Vamos falar agora, para eu encerrar minha fala, sobre uma crença gerada de uma interpretação da observação de uma relação, de um relacionamento. Porque todos nós viemos de um casal. Então, todos nós temos dentro de nós crenças relacionadas a relacionamento, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Eu dei exemplo aqui de uma crença transgeracional que eu herdo de uma experiência de um antepassado, lá pelo inconsciente coletivo, familiar, que está dentro da minha mente inconsciente também, tá? Aí depois eu dei o exemplo de uma crença pessoal, algo que eu mesmo passei na minha infância,
na minha vida, e o tempo todo a gente tá passando por situações, a gente tem que cuidar da crença que a gente vai criar a partir daquilo ali, né? Como uma verdade absoluta das coisas. O tempo todo a vida tá aí, nos trazendo situações, e a gente pode gerar uma crença limitante ou não. Uma visão mais ampla da coisa. Então vamos lá. E eu também posso carregar para quem acredita, gente, porque eu falo para vários públicos, eu falo para todo tipo de pessoa que tem todo tipo de crença, tá? Então, eu sei um pouco de cada crença religiosa até para atender o meu cliente dentro da linha que ele acredita, enfim, respeitando, né, a sua crença. Então, para quem acredita em vidas passadas, nós também podemos carregar crenças de vidas passadas, de experiências nossas em vidas passadas, ok? E a terapia, ela não entra em briga com a crença de ninguém. Então aqui, principalmente que eu tô falando pra internet, para um grande público, eu gosto de citar, né, cada um dentro da sua crença, possíveis interpretações também do que eu tô falando, beleza? Então vamos lá. Então tá, o meu papai e a mamãe brigavam muito, e às vezes não era, às vezes era o vovô e a vovó. Pensa assim, ó, a gente observando uma situação. E o papai sempre magoava a mamãe, porque ele saía depois da briga e voltava tarde. E a mamãe brigava mais ainda, ela ficava chorando. Ó, eu já interpretei que, aí, umas 3, 4, 5 crenças, olha lá. Vamos dar exemplo. Dessa situação. Homem faz sofrer. Eu sendo homem ou mulher, tá? Não interessa. Eu posso interpretar isso. Lá, de novo, com o meu olhar limitante da coisa. Homem faz sofrer. E aí pode ser aquela mulher que cresce e vai se fechar emocionalmente. Ela diz que quer uma relação, ela quer uma relação, mas ela tem um bloqueio emocional dentro dela. Porque o homem faz sofrer, então ela cria uma defesa inconsciente, emocional. Enquanto ela não trabalhar isso, meu amigo, ela não se abre de fato. O outro sente e ou se afasta ou vai buscar essa troca com outra pessoa, traição, e aí assim vai, né? Não que ela seja vítima, digamos, que ela esteja causando aquilo, porque 50% da escolha, por exemplo, dele trair é dele, 50% também da causa daquilo é dela, né? Vocês já entenderam, porque ela também tá fechada, né? Então, uma dinâmica comum é a traição nesse caso. E do homem também. Você não consegue estabelecer o vínculo com uma pessoa assim, mesmo. Então, vamos lá. Outra crença, relacionamento faz sofrer. Aí você joga pra relação, ó. E aí você, de novo, dentro do que é a crença, né, limitante, você generaliza. Passa a ser uma verdade absoluta dentro da tua cabecinha, e você está generalizando, então todas as relações fazem sofrer. A generalização é uma dinâmica comum da mente inconsciente também, tá? Quando na verdade aconteceu com aquele casal. E é importante para essa pessoa, por exemplo, buscar referências de casais felizes, de verdade, assim, né? Buscar exemplos que fortaleçam uma nova crença de que relacionamento faz bem, relacionamento nos ajuda a crescer, relacionamento é gostoso. Mas quando eu não tenho essa referência, é importante que eu busque. Porque se eu olho para trás, para os meus pais, avós, família, e eu não tenho um exemplo assim, é difícil para a mente, porque a mente ela fica buscando referência. Certo? Eu também posso entender dessa situação que a minha mãe que mulher é submissa, ó, eu posso generalizar. Mamãe era assim, então o papai saía, mas a mamãe não podia sair. Ela não podia também dar uma extravasada e falar: foda-se, vou voltar 3 horas da manhã porque eu tô nervosa. Então eu também posso deduzir dali. Tô falando de uma questão cultural que era assim, né, gente? E é um recorte de uma realidade, né? De alguém, um exemplo. Então, posso deduzir também que mulher é submissa, homem é autoritário, e ele tem essa autoridade, ele exerce. E aí eu também posso, nas minhas relações, das duas uma, lá quando adulto. Ou eu busco um perfil conhecido, a mente vai buscar o que é conhecido. Então, o que é conhecido para a mente é mais seguro. Eu sei lidar, certo?
Eu soube lidar com o pai autoritário, eu vou saber lidar com o parceiro autoritário. E aí eu tenho uma crença limitante. Homem é autoritário e eu atraio esse perfil de homem autoritário, pelo amor de Deus. Ou eu vou pro extremo oposto. Homem é autoritário? Vamos pegar um passivo, gente. Vamos pegar um submisso aí, porque é que agora quem vai virar o jogo, quem vai mandar sou eu. Isso também vai te limitar e vai desequilibrar muito sua relação. E no geral nós estamos assim, nessa dualidade. Ora muito de um lado, ora muito do outro. Tudo sendo condicionados pelas crenças limitantes inconscientes. Então, tomar consciência delas é muito importante. E eu vou dizer, sinceramente para vocês, eu tomo consciência das minhas crenças muito em processo terapêutico. Porque para mim passou a ser parte da minha vida. Tô passando por algo que num avanço eu vou e busco ajuda, eu trabalho, eu abro o campo da constelação, alguém faz para mim, me ajuda. Porque sozinho não é fácil identificar esses padrões também. E eu aconselho vocês a buscarem, onde quer que vocês estejam, com qual profissional que vocês sentirem identificação, esse trabalho de desbloqueio de crença limitante. Ok? Então é isso. Agora eu vou continuar com o trabalho do grupo aqui. Um beijo para vocês. Eu espero que tenha sido contribuição. Se vocês quiserem, tudo isso vai estar no YouTube, Gabi Hurtado, e também aqui no feed do Instagram. E sempre ao vivo pelo Instagram. Então, toda terça-feira, 18h45, eu entro ao vivo com um tema diferente. Por enquanto, estamos assim e está dando certo e vamos continuar. Combinado? Beijo!